Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu sou José Renato, estudante do doutorado na Universidade do Estado de Santa Catarina e venho apresentar ao COINTER o artigo Explosão de Aprendizado, Desafio Level Up em Reações de Combustão, da minha autoria e coautores Jaelson Marques Martins, José Guilherme Gomes Queiroz, Afonso Serafim Jacinto e nosso orientador Carlos Alberto da Silva Júnior, do Instituto Federal da Paraíba. As pesquisas relacionadas ao processo ensino-aprendizagem têm bases epistemológicas seculares. No entanto, diante do cenário pandêmico do Covid-19, novos desafios e possibilidades surgiram buscando a aprendizagem significativa. Nesse sentido, as pesquisas apontam a gamificação como uma estratégia eficiente nesse processo, visto que os jogos educativos podem, pelo menos, despertar entusiasmo, fornecer feedback a respeito da aprendizagem e desenvolver a habilidade de estabelecer metas nos estudantes. Assim, essa pesquisa objetivou identificar os desafios e possibilidades da gamificação no ensino de química na modalidade remota, decorrente do Covid-19, por meio da aplicação de um jogo virtual criado na plataforma WordWall sobre reações de combustão. Acerca dessas reações de combustão, é visto como acontecendo um processo químico de uma queima. Sim, exatamente uma queima como ocorre nos incêndios, nas queimadas, assim gerando uma reação de combustão, que pode ser representada da seguinte maneira: em que ocorre a interação entre dois reagentes, sendo eles um combustível e um comburente, e a aplicação de uma fonte de calor, denominada ignição, para a formação de um produto característico denominado CO2, dióxido de carbono, gás carbono. Nesse sentido, é observado que essas reações elas constituem o triângulo do fogo, já bastante conhecido, em que para que ocorra a formação de uma chama é necessário existir um combustível, um comburente e uma fonte de calor, sem os quais a formação de uma chama não ocorre. No entanto, é interessante observar a formação de um produto nessa reação, que é exatamente um gás que agrava o efeito estufa. E a Organização das Nações Unidas, nas pesquisas, demonstraram que o planeta recebeu um aumento na concentração desses gases, tornando a Terra 1,1 graus Celsius mais quente, que esse é um problema ambiental que pode impactar muitas gerações. Nesse sentido, é interessante discutir esses conceitos de maneira contextualizada no ensino das ciências exatas e da natureza, de maneira que os jogos podem contribuir por meio da construção de habilidades e resolver problemas e também para o desenvolvimento de um pensamento crítico. Assim, essa pesquisa foi subsidiada com esses conceitos. No entanto, tratando acerca do percurso metodológico, essa pesquisa contou com um universo de 19 alunos da primeira série do curso técnico de agroindústria, integrado ao ensino médio do Instituto Federal da Paraíba, no campus Souza, sendo classificada como uma pesquisa qualitativa em que teve como instrumento de coleta de dados 3 passos, sendo a base dele questionar o senso comum, em segundo passo, uma aula gamificada e, por fim, aplicou-se uma psicometria ao método. Assim, discutindo os resultados acerca do senso comum existente dentro da discussão de reações de combustão,
foi questionado aos alunos acerca da veracidade, isto é, se seria verdadeiro o ditado popular onde tem fumaça tem fogo, em que parcelas iguais de 33,3% responderam que isso poderia ser verdadeiro, uma parte respondeu que não seria verdadeiro e outra que talvez poderia ser verdade, mas não apresentaram discussões acerca dos aspectos químicos e científicos existentes dentro desse ditado popular. Mas assim, ainda questionou aos alunos acerca dos possíveis problemas e benefícios ocasionados pelos incêndios, em que, não obstante, ninguém apresentou benefícios aos incêndios, mas como problemas à saúde humana apontaram problemas respiratórios e ao meio ambiente apontaram perda da biodiversidade, desmatamento, aquecimento global e efeito estufa, observando que esses conceitos poderiam ser ainda mais aprofundados dentro de uma discussão científica por meio das aulas, em que foi discutido através de uma aula gamificada conceitos como, por exemplo, objetivos de desenvolvimento sustentável, focando exatamente no 13º ODS, que trata acerca de ações contra a mudança global do clima, explicando conceitos como efeito estufa, sendo um efeito natural de aquecimento do planeta, e ainda tratando acerca da poluição do ar, que é um problema decorrente dos incêndios, das reações de combustão, que estavam todos servindo como base para a discussão desses conceitos, contextualizando as reações de combustão no cotidiano e sendo apresentada aqui de maneira tridimensional, para abordar assim todos os níveis do conhecimento químico. Nesse sentido, aplicou ainda aos alunos um game, isto é, um jogo virtual na plataforma WordWall, conforme pode ser observado aqui, os parâmetros desse jogo, em que havia uma pergunta e os alunos deveriam seguir para as respostas dentro de um labirinto com 7 vidas e um tempo de 10 minutos para responder cada pergunta, não podendo ser pego pelos inimigos. E tratando acerca das respostas para essas perguntas, foi questionado aos alunos acerca dos componentes da equação química, em que 95% acertaram. Aqui a grande maioria ainda acertou quando questionou acerca dos fatores para uma reação de combustão ocorrer. Já começa uma parcela considerável a deixar sem resposta quando se trata dos produtos de uma reação de combustão ou estado físico do fogo. Outras perguntas ainda teve um nível considerado de respostas incorretas, como exemplos de reação de combustão, e tratando também acerca dos gases de efeito estufa, mais da metade deixaram sem resposta, que pode ser justificado pela falta de tempo para conseguir ao final do jogo. Nesse sentido, ainda foi aplicado uma psicometria ao método através de uma escala Likert, em que à direita são apresentados os valores de respostas positivas, concordo ou concordo totalmente, e à esquerda, antes do zero, é apresentado respostas negativas, as assertivas, como discordo e discordo totalmente, em que questionou aos alunos se a química sustentável foi um diferencial nas aulas, se eles gostaram dessa abordagem de ensino, se foi fácil de aprender por meio das reações 3D, a tecnologia foi eficaz nas aulas e se eles aprenderam as reações de combustão. E em um ranking médio ficou em concordo. Tratando acerca das considerações finais para este artigo, é observado que há desafios na implementação da gamificação. No entanto, eles são menores diante das amplas possibilidades existentes. E essa gamificação fornece uma educação sustentável a partir da integração de aspectos lúdicos e pedagógicos, favorecendo a formação de indivíduos críticos. Assim, agradecemos ao COINTE, ao IFPB, ao Green Make Lab
e deixamos o nosso e-mail para futuras dúvidas. Muito obrigado.